É isso aí, nação rubro-negra, vitória do Flamengo no Maracanã, 3-2, diante de um Internacional que não perdia. Foram 16 jogos de invencibilidade neste Campeonato Brasileiro e o Flamengo jogou apenas um tempo. 45 minutos foram suficientes para matar o time do Internacional. Porque o Flamengo nem voltou para o segundo, né? Mas o Inter não teve perna para empatar e para virar o jogo. Você que está chegando agora no nosso pós-jogo, cola. Cola esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. E vambora, porque eu vou falar de Flamengo 3, Inter 2. Olha, um primeiro tempo avassalador, um baile, uma aula de futebol, né? Muita gente já estava imaginando o Flamengo 2025 na mão de Felipe Luiz. E por que o Felipe não chegou antes, né? Ah, se o Felipe tivesse desde o início da temporada. Mas 2025 pode ser um ano muito diferente para esses jogadores, para essa comissão técnica e o Felipe que vai buscar títulos, isso mesmo, no plural, títulos, e vai priorizar o Campeonato Brasileiro em 2025. Se ele tiver que bater de frente com a diretoria, ele vai bater de frente, porque ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Olha, vamos falar aqui dos 45 minutos iniciais desse jogo, porque o Flamengo começou muito bem, né? Gol do Léo Ortiz, participação do Gerson, Gerson jogando muita bola, é o melhor meia do futebol brasileiro, disparado, titular da seleção brasileira. O Flamengo vai, cortar um dobrado para segurar o Gerson. Não digo nem na janela de janeiro, que é uma janela mais fraca, mas a janela do meio do ano, que é a janela que é aquecida da Europa, os caras gastam mesmo pesado. O Flamengo vai precisar segurar hoje o seu principal jogador, que é o Coringa, o Gerson. Joga fácil. Os principais lances de ataque do Flamengo, a bola sai do pé dele. Ele faz ligação direta com o Wesley, os dois estão bem entrosados, o Wesley vem jogando muita bola, hoje é o melhor lateral direito do futebol, vai ser convocado pelo Dorival Júnior, é outro jogador que o Flamengo vai tentar segurar, mas nem tanto. O Flamengo já dá quase como certa a venda do Wesley na janela do meio do ano e por mais de 200 milhões de reais. Participação do Michael, gostei muito que ele voltou a marcar e marcou logo 2 gols. O Mischa sempre no lugar certo, na hora certa. O Flamengo envolveu a equipe do Internacional de uma forma que parecia que o Inter era um time qualquer. Nem parecia que era esse time que estava invicto há 16 jogos. O Internacional estava a 16 jogos sem perder. E o Flamengo, que não tem mais nada no Campeonato Brasileiro, que já está fora, não tem mais nenhuma pretensão de título, né? Não pode mais alcançar o Botafogo, que já tem 73 pontos. O Flamengo assume a 3ª colocação, ultrapassando aí o Fortaleza e o próprio Internacional, e o Mengão está com 66. 66 pontos o Flamengo, 70 pontos tem o Palmeiras na vice-liderança, e em primeiro está o Botafogo com 73. O Fortaleza, que joga hoje contra o Vitória, lá em Salvador, ainda tem chances do título, mas chances mínimas. Quem está disputando o título mesmo é Botafogo e Palmeiras. Se o Botafogo derrapar nessas 2 rodadas finais e o Palmeiras ganhar os 2 jogos, aí poderemos ter uma reviravolta no título do Brasileirão 2024. Bom, falamos do excelente primeiro tempo do Flamengo, agora vamos falar do péssimo segundo tempo. O time voltou dormindo, né? E não pode ter essa desconcentração. Depois de um primeiro tempo primoroso, né? Um beabá do futebol, uma aula, um show do Flamengo na primeira etapa, não dá para voltar para o segundo tempo desligado, né? Desconcentrado, relaxado, dormindo. O Internacional começou a gostar do jogo. E aí fez o primeiro gol com o Wesley e o segundo gol com Ener Valencia de cabeça. Vocês acharam falha do Rossi? Deixa aqui nos comentários. Vocês acharam que aquela bola era defensável dentro da área ali, o goleiro é soberano? O Valencia cabeceou quase dentro do gol, né? Ali na trave do lado esquerdo do Rossi. Jogadores do Flamengo reclamaram muito do segundo gol do Inter, e aí eu fui pesquisar por que de tanta reclamação. O Valencia estava em posição legal,
Na origem do lance teve um encontrão ali dentro da área, também vi lance normal, só que o árbitro, esse árbitro que apitou hoje, que é fraquinho, é horroroso esse rapaz, precisa fazer uma reciclagem, errou muito no jogo de hoje, ele teve um encontrão com o Gonzalo Plata no início da jogada que originou o gol do Inter. E aí eu fui pesquisar, e os jogadores do Flamengo, eles foram reclamar com o árbitro essa situação, porque a bola chegaria no Plata, e aí ele dá um encontrão com o Plata, o árbitro, o Plata cai no chão, o lance continua, aí dá mais uns 30, 40 segundos de posse de bola do Inter, e aí o jogador cruza para dentro da área e o Valência faz o gol de cabeça. Os jogadores do Flamengo começaram a reclamar com o árbitro. Como é que pode? Não parou a jogada? E aí eu fui correr atrás e pesquisei que o Paulo César Oliveira, comentarista de arbitragem do Sport TV, disse que quando tem um encontrão entre um árbitro e um jogador, não é obrigatório parar o jogo. E sim, se a bola bater no árbitro, ou seja, o árbitro ele pode derrubar um jogador, dar uma banda no jogador, dar uma cambalhota junto com o jogador, abraçar, cair, deitar com o jogador no gramado, que o futebol continua. Só que a bola não pode bater no árbitro. Então foi isso que aconteceu. O árbitro deu um encontrão lá no Gonzalo Plata, o Plata caiu, ficou no chão, o lance continuou e por isso a reclamação dos jogadores do Flamengo. E pela regra, o futebol não tem que parar porque o árbitro se chocou com um atleta. Não foi intencional. O árbitro estava de costa e o Plata bateu no juiz e caiu no chão. Mas isso aí não invalida a fraquíssima atuação desse árbitro que apitou hoje Flamengo e Internacional. Acho que a CBF precisa rever alguns conceitos de arbitragem para a próxima temporada, porque a cada ano a arbitragem do futebol brasileiro vai ficando pior. E uma outra situação aqui, que a gente tem que fazer um alerta para a próxima temporada, o Flamengo tem que melhorar essa parte física. Os caras estão morrendo no segundo tempo. Em alguns jogos, isso é nítido. E a desconcentração. O jogador não pode voltar com essa desconcentração. Vamos pegar o exemplo do Botafogo ontem. O Botafogo, o árbitro, o Facundo Telo, apitou o início do jogo, o Gregório foi expulso com menos de 1 minuto. Se os caras não tivessem cabeça, emocional, concentração, tivessem ligado o jogo todo, eles não ganhariam a Libertadores. O Atlético iria crescer para cima do Botafogo. Só que, além do futebol apresentado ontem pelo Botafogo, eles tiveram cabeça. E o futebol se joga com a cabeça, é inteligência. Se você não estiver bem, se o grupo não estiver bem, a coisa desanda. E hoje, por muito pouco, a coisa não desandou para o Flamengo. Por muito pouco, o Inter não empatou e virou esse jogo. E o Flamengo vencendo por 3 gols de diferença. 3-0. Então, gente, é inadmissível um time voltar totalmente disperso para a segunda etapa. Tem que voltar como estava no primeiro tempo, né? Se não conseguir a mesma intensidade, vai trabalhando a bola na técnica. O time do Flamengo é infinitamente superior do que o time do Internacional. O Inter tem algumas peças ali, o Valência, o Alan Patrick, o Wesley, que é um garoto bom de bola. Mas o Flamengo, pega o time todo do Flamengo, é sacanagem. É só jogador de seleção. Plata da seleção equatoriana, o Gerson, o Léo Ortiz da seleção brasileira, o Fabrício Bruno que entrou no segundo tempo, seleção brasileira, De La Cruz, seleção uruguaia. Então quer dizer, o Alcaraz que foi convocado já para a seleção argentina, agora o Alcaraz eu tenho lá minhas dúvidas, hein? Se realmente é esse jogador todo, contratação mais cara da história do Flamengo. Eu preciso ver mais do Alcaraz, quem sabe ele fazendo uma pré-temporada com o Felipe Luiz, entrosando com esse time, para a gente ver se realmente vai dar liga esse rapaz, o Carlos Alcaraz. O De La Cruz está voltando a readquirir a forma física, não achei que fez um mau jogo, um péssimo jogo, achei que deu para o gasto, e a cada jogo ele vai pegando mais ritmo, e isso faz falta. O De La Cruz é um cara que ele não aguenta jogar vários jogos, uma sequência de jogos. No River ele não jogava quarta domingo, quinta sábado, quarta, terça domingo, não era assim, né, essa forma alucinada. Então é um jogador que ele vai precisar dosar na próxima temporada e vai precisar fazer
essa pré-temporada com os jogadores e vai precisar estar 100%. Assim como a Arrascaeta, que volta em janeiro, assim como o Cebolinha, que volta em janeiro, o Matias Vinha deve voltar só em setembro. Olha como é que foi grave o negócio do Vinha. O Pedro deve voltar entre maio e junho. O Luiz Araújo ele já está 100% recuperado, mas o Flamengo vai fazendo um trabalho gradual com ele. Então ficou imaginando, gente, esse time do Flamengo aí na mão do Felipe Luiz. Todos os jogadores, né, o elenco completo. E claro, o Felipe vai trabalhar na próxima temporada os erros de 2024, porque o Felipe ele assume o Flamengo após a eliminação da Libertadores, diante do Peñarol, o time do Flamengo todo remendado, um caco, né? Vários lesionados, time que não chutava, não tinha tática, não tinha ritmo, não tinha intensidade, não tinha nada esse time do Flamengo, era um time comum para não fazer um gol no Peñarol. Aí você vê que o time do Flamengo realmente era outro, né? Porque o Tite acabou com o Flamengo, essa foi a verdade. E aí o Felipe teve pouco tempo já para mostrar alguma coisa. E é um técnico promissor, é um técnico muito inteligente. Eu levo muita fé no Felipe Luiz no ano que vem, com todos os jogadores à disposição. Obviamente o Flamengo vai precisar se reforçar, vai precisar contratar um atacante, porque não dá para ficar aí com o Bruno Henrique, Carlinhos, Plata. Não dá. Tem que contratar um camisa 9, um goleador, porque o Gabigol se despede no dia 8 contra o Vitória. O Pedro só deve voltar entre maio e junho. E até lá, ficar com quem? Então o Flamengo vai realmente precisar aí de um jogador, até mesmo para disputar posição com o Pedro, ou atuar junto com o Pedro quando ele retornar. Então é importante que o trabalho seja feito e o Felipe Luiz possa corrigir esses erros da temporada, do final da temporada, para que não possa acontecer em 2025. Tirando isso, gente, eu estou muito animado com o Flamengo no ano que vem. Posso estar enganado, mas acho que o Flamengo vai brigar por todos os títulos e vai conquistar títulos. No plural, vai ser bem diferente de 2024, que o time conquistou aí a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca. Deixa aí nos comentários se você concorda com o Rafa, o que você achou do jogo de hoje, o grande, belíssimo primeiro tempo do Flamengo e um segundo tempo horroroso do Mengão, que parece que ficou no vestiário. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O Grêmio venceu, rapaz. Deixa eu trazer aqui atualizar aqui, né, essa rodada, porque foi um excelente resultado para o Grêmio dentro de casa, venceu o São Paulo 2-1. Ontem o Vasco estava tomando 2-0 do rebaixado já Atlético Goianiense, buscou um empate no final, 2-2. O Vasco também é horroroso, esse time do Vasco é horroroso. O Criciúma estava vencendo o Corinthians por 2-0, tomou a virada 4-2. O Criciúma pode cair para a segunda divisão, hein? Já já a gente vai falar aqui a tabela. O Bahia conseguiu um grande resultado fora de casa, 2-1 contra o Cuiabá. E a gente tem aqui os jogos da rodada, né? Tem 3 jogos agora, 18h30. O Bragantino recebe o Cruzeiro, jogo dos desesperados. O Bragantino precisa vencer para não cair. E o Cruzeiro precisa vencer para ir para a Libertadores. Olha que situação. Atlético Paranaense e Fluminense, para tudo. Esse é o jogo que eu escolhi para ver, dos jogos de 18h30. Esse jogo aqui vai ser o jogo dos desesperados, porque se o Fluminense perder, vai complicar muito a vida. Aí joga contra o Palmeiras no Allianz Parque e tem um jogo contra o Cuiabá ainda, no Rio de Janeiro. Mas o Flamengo pode ser o fiel da balança, porque o Flamengo enfrenta o Criciúma e na sequência enfrenta o Vitória. Meus amigos, é teste para cardíaco. E o último jogo de hoje tem Vitória e Fortaleza. O Fortaleza querendo ultrapassar novamente o Flamengo e tá bem pontuado lá na frente. Ainda tem chances remotas de título. Para o Fortaleza ser campeão do Brasileirão, tem que ganhar os 3 jogos, torcer para o Botafogo não pontuar mais e
torcer para o Palmeiras também não pontuar. Por isso que é muito difícil aí a saga do Fortaleza. E a gente traz aqui a tabela de classificação, Botafogo líder 73, Palmeiras em segundo com 70, Flamengo assumiu a terceira colocação com 66, mas pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, que enfrenta o Vitória daqui a pouco, 18h30 lá no Barradão. E aí a gente vem aqui para baixo, ó, Atlético Goianiense já rebaixado, 27 pontos, Cuiabá já rebaixado, 30 pontos, e aí, amigo, sabe aquela... no programa do Sérgio Malandro, a porta dos desesperados? Então, quando abriu a primeira porta, tem lá Red Bull Bragantino pedindo socorro, 37 pontos na 18ª colocação. Aí abriu a segunda porta dos desesperados, está o Criciúma, socorro, com 38 pontos na 17ª colocação. Aí vem Fluminense com 39, 16ª, é a primeira posição fora da zona de rebaixamento. Aí na 15ª tem Atlético Paranaense, 41 pontos. Na 14ª tem o Juventude, 42, e o Vitória também 42 pontos. O emocionante Campeonato Brasileiro, meus amigos. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo. Valeu!